Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, pessoal, e dessa vez eu quero falar sobre o líder e suas ambições. E este fato aconteceu na Bíblia, em livro de Juízes, no capítulo 9, versículo 14 e 15, relata uma história muito triste e uma história dramática. Esse texto diz assim, o versículo 14 e 15. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo das minhas sombras. Mas se não, sairá fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. E observando aqui, pessoal, eu vejo que não foi só na história da Bíblia no passado que reinos, guerras, conquistas, grandes movimentos, que houve grandes conflitos para poder ter paz. Houve guerras que não foram guerras de paz, como também houve princípios de guerra que trouxe muita morte e não houve paz. Nem sempre guerra traz paz. Essa é uma verdade. Eu relatei em um vídeo passado sobre Mahatma Gandhi, que fez uma conquista sem usar armamento de guerra. E dentro desse texto bíblico aqui, conta a história, né? É uma parábola de Jotão, falando sobre lideranças, governos, literalmente governos humanos, governos terrestres, porque a Bíblia é um livro também histórico que relata fatos acontecidos, histórias que aconteceram. E aqui diz que havia um cidadão que era muito conhecido, e esse cidadão teve 70 filhos. Jerubaal teve 70 filhos. E esses filhos, entre eles, ele teve mais outros filhos. Porém, de uma mãe, segundo os relatos, de uma mãe, ele teve 70 filhos. E Lameque, por sua vez, ele não se encontrava entre os 70. E também tinha um outro filho, que esse filho era Jotão. Jotão era um dos mais novos, mas ele via a audácia de seu irmão, a sutileza de seu irmão. Ele via a frieza do seu irmão com desejo de governar, de possuir um governo, de tomar posse de um reinado, através de força, de violência, de projetos maus. Ele tinha desejo de poder, de ganância. Ele era maquiavélico e o irmão já ficou veaco. E ele criou uma ideia, um projeto. E o irmão dele, então, vendo aquela ideia, correu na frente de Jotão, avisou para o povo daquela grande cidade e disse: olha, gente, havia uma certa pessoa que ele chegou para governar. E ele contou isso em forma de árvore. Ele disse que haviam grandes árvores que se reuniram, era uma parábola, e as árvores se reuniram e disseram assim: quem reina por nós? E aí começaram a fazer a pergunta: Oliveira, você reinaria por nós? E ela disse: eu não poderia jamais deixar minhas gorduras para me reinar. Eu não posso fazer isso, deixar minha vida boa, minha vida tranquila para governar. E aí depois que a oliveira deu esse resultado, as árvores continuaram perguntando. E começaram dessa vez, falaram para a figueira: figueira, você governa sobre nós? Isso era Jotão contando para o povo. E a figueira disse: não, eu também não. Jamais eu deixaria os meus sabores para governar o povo. E a pergunta continuou:
E então ele foi lá e fez ainda outra pergunta para a videira. Ó videira. Então houve a pergunta para a videira, para a oliveira e para a figueira. E nenhuma delas quis governar sobre todas as árvores do pântano. E naquele momento, as árvores chegaram para o espinheiro que estava ali, ora só. E perguntaram para o espinheiro, versículo 14. Ó espinheiro, você reina sobre nós? E o espinheiro disse assim, olha, se vocês votarem em mim, então vocês vão se abrigar debaixo da minha sombra. Gente, espinheiro, para quem sabe, pouca sombra existe, porque os espinhos estão sempre caindo, a galho de espinho, você não pode se mexer, subir na árvore. O espinho, ele não deixa as pessoas tão favoráveis, então o espinheiro não tem muita coisa para oferecer. Não pode subir nele, não pode arrancar os frutos e ainda tem espinho. Então até debaixo de uma espinheira é complicado para você ficar debaixo. E o espinheiro disse assim, olha, então vocês vêm e reinam sobre mim. E as árvores, todas as árvores concordaram que sim. E quando elas concordaram que sim, ele disse, olha, se caso houver alguém ao contrário, eu vou vir sobre todo esse bosque e vou jogar fogo sobre todos vocês. Então, mal o espinheiro começou o seu reinado, ele já começou com ameaça. Jotão não era besta. Ele estava falando a respeito do seu irmão, que tinha projetos que não eram projetos ideais, não eram projetos favoráveis à população daquele lugar. E aí ele fugiu antes que o seu irmão assumisse o poder. Você observa só, quem é esperto já começa a ver que o fim da história não vai ser bom. E quando ele foi embora, ele ficou longe. Ele nem quis saber, porque já sabia o final da história. Se muitas vezes nós temos um reinado que não é bom, gente, todo mundo fica já colocando os seus cabelos de molho, tá? Porque o negócio pode não ser bom. Resultado, quando Abimeleque assumiu o poder, ele fez um grande discurso para o povo. E todos, isso aí, Abimeleque, será o nosso governante. Então todos votaram em Abimeleque. Primeira coisa que Abimeleque fez, ele pegou seus 70 irmãos, convocou homens maquiavélicos e fez com que esses homens fossem até os seus irmãos, trouxessem a um certo lugar, convencesse que esses 70 irmãos se reunissem num lugar só. E havia uma grande pedra ali. E os inimigos estavam cercados que Abimeleque havia adquirido para si. Resultado, Abimeleque cercou seus irmãos com aqueles homens, filhos de Belial que ele havia reunido, e ele matou seus 70 irmãos em ganância do poder. Então, ficamos aí então tristes quando um líder governa com ambição, porque ele não quer saber do bem-estar das pessoas, ele quer saber em subir para o poder. E o resultado disso, gente, não foi bom. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva, aperte o sininho, dê o seu like aí, comente, porque este foi o primeiro vídeo de Lameque. O segundo vídeo vai vir, onde vai relatar, depois que ele matou os seus 70 irmãos, o que aconteceu. Você vai ficar impressionado com o que aquele homem fez depois que matou os seus 70 irmãos. Até a próxima, que Deus abençoe a todos.